Meus queridos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Estamos aí na peregrinação da família, ou a família na peregrinação bíblica, né? E nós já falamos sobre o casal, sobre o pai, sobre o esposo, sobre o marido, sobre a esposa. E agora nós estamos falando do filho, né? Nós encerramos na semana passada com Efésios 6, versículo 1. Nós já entramos no Novo Testamento falando sobre isso, onde diz: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Nós já iniciamos, então, dentro desse tema, né? Que nós aprendemos, então, que a obediência do filho, ela não é uma opção. Ser obediente não é uma opção, é uma determinação. Esse obedecer aí, ele está no imperativo, né? E é uma ordem direta dada e é dada pelo Senhor. Os filhos devem, então, ser obedientes. Deus requer isso dos filhos. Deus quer que os filhos agem assim, para aprender, então, inclusive, a se portar dentro da sociedade. Nós aprendemos também que a obediência dos filhos está atrelada à necessidade dos pais em educá-los segundo a Bíblia, né? Enquanto, então, os filhos são pequenos, então, enquanto os filhos estão sob o seu cuidado, eles devem estar ensinando esses filhos, devem estar educando esses filhos à luz da Bíblia, a aprender a temer o Senhor e também a aprender a respeitá-los, a obedecê-los, né? Mas à medida que o filho vai crescendo, à medida que ele vai criando a sua independência, isso começa a ser partilhado. Então o filho passa, então, a entender que a responsabilidade dele é ser obediente, e logo em seguida é transferida toda a responsabilidade para o filho, uma vez que ele é maduro o suficiente para ele poder tomar a decisão em si mesmo, né? E enquanto essa caminhada acontece, enquanto nós ensinamos os nossos filhos o caminho que eles devem, então, de percorrer, né? Em qual caminho eles devem andar, nós falamos que ele não pode andar, nós não vamos ensinar os filhos no caminho em que ele quer que ande, ou nós não vamos ensinar os filhos no caminho que nós queremos que ele ande. Nós devemos ensinar no caminho que ele deve andar, e esse caminho é o caminho do Senhor. Então, enquanto nós ensinamos ele nesse caminho, o próprio Senhor Jesus é o padrão para o filho, é o espelho para o filho, né? Então, Lucas 2, 51 e 52 vai apresentar esta realidade, né? Lá diz: e desceu com eles para Nazaré, e lhes foi submisso. Depois vai dizer: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, o exemplo de Jesus é o exemplo para o filho. O filho deve exatamente vivenciar aquilo que Jesus é. Ele é o exemplo para o pai, é o exemplo para o homem, é o exemplo para a mulher. Ele é o exemplo para os filhos, né? Jesus é o exemplo com o qual deve ser seguido. Então ele deve seguir esses passos. E Paulo vai dizer que isso é justo, tá certo? Isso é correto. Essa obediência, essa disposição em estar submisso ao Pai, isto é correto, isso é justo, né? E então Paulo logo depois ele acrescenta, lá em Efésios, ainda no capítulo de número 6, agora versículos 2 e 3, e é onde nós vamos começar a nossa lição de hoje. Então, Efésios, capítulo de número 6, versículos 2 e 3. Efésios 6, obrigado, meu irmão. Versículos 2 e 3, vai nos dizer: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, a obediência que é justa, não se trata da obediência por imposição, tá certo? Não se trata da obediência por uma imposição, por uma obrigatoriedade por parte do filho. Ele aprende a obedecer por uma questão de obrigação, ele deve essa obediência aos pais, mas à medida que ele cresce, esse filho precisa de entender que essa obediência não é por obrigação, não é uma obediência pela força. Paulo aqui vai usar que é então uma decisão em que o filho passa a ter, em que ele vai se sujeitar, que ele vai se submeter, né? Ele deve de honrar, ele deve de entender isso. Para você honrar alguém, você precisa de encontrar aquela pessoa digna de honra.
Você precisa de entender que aquela pessoa ela merece a honra. Então é uma decisão que você toma de honrar aquela pessoa, não é uma questão de imposição. Tá certo? Então, Paulo está dizendo aqui que esse filho que começa a obedecer por uma questão de imposição, à medida que ele cresce, ele tem que aprender qual é o valor da obediência e por que ele deve essa obediência, né? Então, é uma questão de sujeição, que denota, então, a intencionalidade, o entendimento por parte daquele que, então, está promovendo a honra. E aqui nós temos um ponto ainda mais importante na educação dos pais para com os filhos, né, da parte dos pais, né? Cadê? Aqui. A sua instrução não visa alcançar a superficialidade dos filhos. São obedientes. Saiu aí, aconteceu um negócio aí. Daniel, dá uma olhadinha ali para mim. Você tem mais entendimento ali? Não sei se abriu alguma coisa fora ali. O que houve? A sua instrução não visa, então, alcançar a superficialidade dos filhos, né? Então, não é somente uma obediência por uma questão de externa, mas visa aplicar uma verdade interna que os fará, então, valorizar os pais. Olha só. A nossa educação para com nossos filhos, ela visa mais do que uma obediência externa, mais do que aquela sim senhor, não senhor, que os nossos filhos fazem, mas uma valorização com respeito aos pais. Ele deve conhecer e entender o valor dos pais. Ele deve respeitar os pais e deve honrá-los por esta realidade. E aqui fica, então, implícita a necessidade da conversão dos filhos ao Senhor. Além da conversão dos pais, né, ao Senhor, os filhos precisam de ser convertidos ao Senhor. Porque ele só vai poder ter essa percepção, essa realidade da honra, desse entendimento, se de fato ele conhecer Cristo como seu Salvador. Por quê? Porque nós, pais, somos falhos, né? Nós somos falhos. Nós somos pessoas que erram na educação dos nossos filhos, que erram no nosso cotidiano, erram no nosso relacionamento matrimonial. Nossos filhos veem isso. E se eles forem valorizar a nós pelo que nós somos, vai achar muita coisa boa valorizar, não vai? Então ele vai precisar de nos valorizar por aquilo que está em nós, aquilo que ele também descobriu em sua vida, que é a questão do Evangelho de Cristo, dele entender esse valor em cima desta realidade. Então nós temos que pensar que isso leva a essa realidade. Então o dever primordial dos pais é levar seus filhos a Cristo. O dever primordial dos pais é levar os seus filhos a Cristo, pregando, exortando, ensinando, aplicando o Evangelho no ambiente familiar, de tal forma que os filhos, à medida em que eles vão crescendo, eles vão aprendendo esse valor da honra, e cada vez mais eles vão valorizando os seus pais pelo conhecimento de Deus, pelo que ele conhece do Senhor. Tá certo? Deus passa a ser, então, essa essência sobre a vida dele. Então, você deve observar que aos pais cabe também a dependência e a confiança na graça e na misericórdia de Deus, né? Cabe a nós a confiança na dependência, na graça e na misericórdia do Senhor. Nós vamos ser dependentes do Senhor, porque somente Deus pode converter o coração do homem. Somente Deus pode fazer com que o homem nasça de novo, com que ele tenha um novo nascimento, com que ele tenha uma experiência espiritual com o Senhor. Então nós devemos de orar pelos nossos filhos, nós devemos de orar com os nossos filhos, nós devemos de instruir, ler a Bíblia com ele, ensinar. Por isso que aqui, quando o pai traz o filho ao batismo, ele faz uma série de promessas, e essas promessas visam exatamente o apresentar aos filhos os meios de graça, a oração, a leitura, a comunhão com os irmãos. Tudo isso são meios que Deus nos deu para que a gente seja alcançado por sua graça. O pai, então, deve estar preocupado com isso. E aí nós temos que entender que
mudar o coração do homem não depende de nós, depende de Deus. Nós vamos confiar no Senhor, esperar no Senhor, acreditar na promessa dele sobre a vida dos nossos filhos e fazer o que a gente tem ao nosso alcance para que ele venha conhecer a Cristo. Então, queridos, educar os filhos no Senhor é uma questão de fé. É uma questão de fé, de confiança naquilo que Deus vai fazer. Fiz a minha parte, agora eu vou descansar no Senhor, porque o restante agora não depende de mim, depende de Deus. Errei no caminho? Errei, claro, não sou perfeito. Mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance, fiz. Confie em Deus, continue esperando que Deus então derrame da sua graça, da sua misericórdia e cumpra o seu propósito sobre isso. A peregrinação, então, bíblica, né, a peregrinação da família na Bíblia, nós vamos perceber que aponta sempre para Cristo, né? Tudo tem a ver com Cristo. Tem a ver com o fato de que Cristo deve estar no centro da família. Cristo deve estar ali na peregrinação do casal. Cristo deve estar ali no papel do marido, Cristo deve estar ali no papel da esposa, Cristo deve estar ali no papel dos pais, Cristo deve estar no papel dos filhos. Sempre visa Cristo, Ele é o essencial, né? Então, quando o esposo quer saber do seu papel, ele deve ir para a Bíblia aprender. Quando a esposa quer saber do seu papel, ele deve ir para a Bíblia. Quando o pai quer saber, deve ir para a Bíblia. Quando nós instruímos os nossos filhos, temos que ir novamente para a Bíblia. E nossos filhos, quando aprendem, eles devem aprender a buscar na Bíblia o referencial. Sempre. Tá? E aí nós lembramos dessa questão que eu tenho falado lá do início. Nós começamos a falar que existe duas culturas. A cultura da depravação, são aqueles rebeldes que escolheram ficar longe do Senhor. E a cultura da remissão, são aqueles que passaram a invocar o nome do Senhor. Desde o nascimento dos filhos, então, de Adão, isso passa a vigorar, né? Então, os pais precisam de aprender a ensinar segundo as Escrituras e os filhos precisam de aprender a obedecer segundo as Escrituras. É assim que deve funcionar. A responsabilidade dos pais e dos filhos, então, elas vão sendo compartilhadas. Ela começa com uma primeira posição do pai, depois ela começa a ser compartilhada entre pai e filho, depois passa a ser total responsabilidade dos filhos. Mas como ambos falham, nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos da misericórdia do Senhor. Por isso que é tão importante levar o filho a Cristo, apresentar-lhe o Evangelho, orar por ele, orar com ele, ensinar-lhe a Bíblia, para que ele possa então conhecer o Senhor como seu Salvador. Sempre visa nessa direção. Pergunta ou comentário? Tranquilo até aqui? Balcão aberto. Informações, queixas, reclamações, achados e perdidos. Tranquilo, então? Vamos lá. Quando nós olhamos, então, para essa realidade de Efésios, Paulo não está falando a casais não crentes. Paulo está falando sempre à igreja, a casais crentes. Visa sempre essa realidade. E aí nós entendemos a dificuldade que é quando há um casal misto, porque eles vão puxar para lados diferentes. Por isso que a Bíblia sempre orienta a não ter esse tipo de casamento, a ter um casamento voltado para o Senhor, porque ambos vão precisar depender do Senhor. Bom, Paulo então continua, e aqui ele dá o dever dos filhos, né? Versículo 1 ele vai falar, né? Quanto a vós, filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Depois ele vai dizer que os filhos devem honrar o Senhor, mostrando a responsabilidade. Nisso está implícita a ação dos pais. Porém, no versículo 4, Paulo diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Então, Paulo começa a falar para os filhos, nos filhos está implícita a relação dos pais, agora ele passa a falar diretamente para os pais. Eu concordo com o Dr. William Hendricks,
quando ele diz que esse versículo se refere mais ao pai do que à mãe. Quando esse versículo se refere mais ao pai do que à mãe. Apesar de ser dever de ambos, né, criar os filhos na disciplina, na admoestação, apesar de ser dever de ambos, não levar o filho à ira, Paulo parece intencionalmente dirigir-se direto ao pai, ao homem, nesta relação. Paulo parece que está diretamente indo nessa direção. Por quê? Por conta das palavras que são usadas. Essa observação ela é possível quando nós olhamos o texto grego, quando nós olhamos o texto original, né? Porque no versículo 1 é dito que os filhos obedecem aos pais, né? É dito assim: filhos, obedecei a vossos pais. No versículo de número 4 vai dizer: e vós, pais. O que acontece é que nós temos duas palavras aqui a serem usadas. Gnomissim para pais no primeiro versículo e pateres para pais no segundo versículo. O primeiro versículo primeiro, pais ali, que é traduzido na nossa versão, é genérico. Progenitores, se refere tanto a um quanto ao outro, ou se refere aos dois ao mesmo tempo. Mas a palavra pateres aqui, ela é o plural da palavra pai, que é também usada aqui no versículo 2, né? Quando ele vai dizer, honra o teu pai. Apesar de que na Bíblia, em outros versículos, você vai ver pateres se referindo tanto ao pai quanto à mulher. Em alguns outros versículos da Bíblia, você vai encontrar essa palavra sendo usada na mesma situação de que goneumissim, né, vai ser usado na mesma realidade. Aqui, especificamente, Paulo faz a divisão das palavras. Ele faz questão de usar uma palavra para se referir pai e mãe e uma palavra para se referir diretamente ao pai. Então, Paulo está falando diretamente aqui ao pai, tá certo? É uma orientação dada diretamente ao pai, exclusiva para o pai, orientando o pai. Cabe ao pai não levar os seus filhos à ira. Interessante isso, né? Cabe ao pai não levar os seus filhos à ira. Hendricks, ele entende que esta colocação de Paulo, ela está atrelada à maneira como ele vem apresentando o pai em toda a sua carta. Ele é o cabeça da família, ele é o sacerdote do lar, ele é o líder da sua família, ele é aquele que serve e que é o exemplo para tudo em sua família. Ele é aquele que deve ser como Cristo, não é isso? Não é o que vai dizer? Esposos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Né? Então ele deve ser como Cristo. Ele também é aquele que representa, claro que num simbolismo infinitamente menor, a paternidade divina. Né? O primeiro contato com o pai que a criança vai ter, né, para que ele depois conheça que existe um pai celestial, é com o pai terreno. É o primeiro contato que ele tem. Então ele representa essa relação. Por isso Hendricks vai dizer que esse versículo está realmente voltado diretamente aos pais, a responsabilidade dos pais. Veja, queridos, o quão é pesado sobre nós, homens, né? Quantos ombros se pesam diante desta realidade, né? Mais do que com relação às esposas. E aí nós voltamos novamente àquilo que está lá em Gênesis, lembra? Ao homem foi dado o dever de cultivar e de proteger a sua família. À mulher foi dado o papel de auxiliar a sua família. Auxiliar o seu marido, vai auxiliar os seus filhos. Cabe aos pais essa responsabilidade. Como nós podemos levar os nossos filhos à ira? Existem aqui várias maneiras de ser, mas eu quis levantar 5 formas comuns, 6 formas comuns que nós, na nossa geração, tendemos a praticar e que pode levar os nossos filhos à ira. Tá certo? 6 formas que nós podemos levar os nossos filhos à ira. A primeira é pelo excesso. Excesso de quê? Excesso de zelo, excesso de cuidado, tirando a responsabilidade do filho, não ensinando o filho qualquer tipo de responsabilidade, isentando ele das coisas, não preparando para crescer ao mundo. Se você trabalha assim, você vai levar o seu filho à ira, ele vai se revoltar diante desta condição. Você não pode viver neste excesso.
Você precisa de zelar, precisa de guardar, precisa de proteger, mas ao mesmo tempo você precisa de ensiná-lo a viver. Precisa de ensiná-lo a crescer, a amadurecer e tomar suas decisões, né? Filhos que são excessivamente protegidos pelo pai, são filhos que vão se revoltar um dia, vai criar uma rebelião, uma revolta interna, né, em relação à própria vida e ao próprio Senhor. Então é importante a gente observar isso. Segundo, pela ausência e indiferença. Pela ausência e indiferença. Tem muito pai que delega toda a responsabilidade à esposa. Né? Ele fala assim, não, eu estou pondo o alimento dentro de casa, eu sou responsável por pôr o alimento dentro de casa, eu pago o aluguel, eu pago a luz, pago a internet, te dou a roupa, o mínimo que você pode fazer é educar meu filho. Essa realidade é muito mais presente na antiguidade, mas ainda hoje existe isso. Mesmo pais que acham que estão presentes, não estão presentes na educação. Não estão presentes na educação, na correção, no envolvimento, na vida espiritual dos filhos, principalmente na vida espiritual dos filhos, né? De ir lá, estar orando, estar ensinando a orar, lendo a Bíblia com ele, orientando ele nesse caminho, estando presente nas atividades, participando das coisas. Se você não faz isso, você poderá estar levando o seu filho à ira. Terceiro, pelo favoritismo. Nós temos exemplos bíblicos aqui. Nós começamos com Caim e Abel. Depois nós temos Esaú e Jacó, né? O favoritismo, aquela questão de escolher um filho ou querer apresentar, gostar mais de um filho do que o outro, isso traz grandes consequências para a família, né? E revolta a família, traz ira dentro do lar, né? E traz ira também em relação a Deus, principalmente se é uma pessoa cristã. Vai criar uma situação complicada. Pela grosseria e perversão. Brutalidade demais. Brutalidade no falar, brutalidade no agir, não sabe de dar uma palavra amigável, não sabe corrigir com brandura, né? Tem pais que agem assim, são brutos, né? São grossos demais. Quando ele vai chegar, só sabe falar gritando, só sabe tomar atitudes grossas e brutas. O filho treme quando chega perto do pai, porque tem medo da postura dele. Usa palavras indevidas com os seus filhos, né? Xingando mesmo, com xingamentos, às vezes até com xingamentos pesados, né? Usando palavrões e tudo mais. Cara, se você faz isso com seu filho, você está estragando o seu filho. Deve ter o cuidado, deve ter o zelo, deve ter essa questão, deve ter a presença ali, deve estar observando esta realidade. Pelo desestímulo. Pelo desestímulo. Tem pai que desestimula o filho. Começa a colocar tanta coisa, ou exigir tanta coisa, ou mesmo falar certas coisas que vai colocando o filho no desânimo. Ele fala, rapaz, mas que estímulo é isso? Eu sempre conto essa história que eu passei quando eu entrei na escola. Devia ter uns 7 anos de idade, né? E teve uma aula de arte, e eu peguei um quadro, foi uma pintura, e eu fiz um desenho de um cavalo, fiz um desenho de uma casinha, uma árvore, pintei a grama de verdinho, tal, tudo coloquei certinho. Ficou assim, uma coisa bonitinha. Um menino de 7 anos, fez lá o trabalho bacana. A professora elogiou. Não, que bonito, que lindo. Os meninos elogiaram. O meu desenho foi feito como um dos melhores da sala. Eu fiquei feliz da vida, eu levei para minha mãe. Minha mãe elogiou, resolveu pendurar o quadro. Até pouco tempo atrás, o quadro estava, para minha vergonha, o quadro estava pendurado na parede. Porque depois que eu cresci, eu falei, não, que desenho horrível. Mas minha mãe pendurou na parede e tal, e eu fiquei feliz. Falei, na hora que o pai chegar, eu vou mostrar para o meu pai o quadro, porque todo mundo elogiou e tal, e eu cheguei feliz da vida, entreguei para meu pai, o que eu fiz aqui? Meu pai pegou, olhou e falou, Bom, está faltando perspectiva. O menino de 7 anos não sabe o que é perspectiva. O cavalo está muito grande em relação ao desenho, e começou a mostrar as faltas de perspectiva no desenho. Sabe o que aconteceu comigo? Nunca mais apresentei nada para meu pai. Eu tinha 7 anos. Nunca mais eu levei nada a ele. Eu fiquei extremamente decepcionado e desestimulado com relação a ele. Nunca mais. Nada, nenhuma tarefa, nem convidava para ir para a escola, não. Tinha o maior medo de que ele viesse me criticar novamente por conta disso. Às vezes a gente faz isso sem querer, por não entender, por falta de sabedoria, por falta de discernimento.
a gente precisa de entender e estimular o nosso filho, né? Chama o filho de burro. Ah, você é burro, você nunca aprende, você nunca faz. Gasta uma fortuna com escola, com aula, com não sei o quê e tal, e você até hoje não se desenvolveu absolutamente nada. Você não está estimulando seu filho, além de estar sendo grosso com ele, né? Existe formas de você lidar com isso. Existe formas de você chamar a atenção e mostrar para ele que ele está errado, que ele precisa de aprender, que ele precisa de esforçar mais, mas você precisa de ter essa situação. Tudo isso são meios que nós temos para levar os nossos filhos a ir. Eu citei 6 aqui, mas existem muitas outras formas de fazer isso. Agora, observa, Paulo está dizendo que é responsabilidade minha e sua como pai de não levar o filho à ira. Porque é muito mais fácil para a gente fazer isso. É muito mais fácil para a gente fazer isso. Pergunta, comentário, discussão, crítica. Alguém? Nosso irmão presbítero Emerson. Pastor, aqui em Efésios, Paulo inicia falando para os filhos, né? Obedecei a vossos pais, o Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Depois, lá no quarto, ele vai falar para os pais. No meu entendimento, é para os pais, não é somente para o pai. Eu acho que é para o pai e para a mãe. Não provoqueis a ira aos filhos. Eu não sei se é meu entendimento. Aí é o que eu falei ali sobre o versículo. Ó. Filhos, obedecei aos vossos pais. Gnome-se, no grego, significa paternos ou progenitores. Se refere a um termo genérico. E vós, pais, no versículo 4, pais é pateres, que significa progenitor masculino. A palavra é definida para pai. O versículo 2 diz, honra o teu pateres, o seu pater, que está Não, está no singular, né? Pater está no plural. No grego lá, está honra o teu pater, ou pater, né? E a sua mãe, tá certo? Então, ele usa a palavra aqui como exclusiva. No versículo 4, ele repete a palavra. Por que ele não usa gneumos? Ou goneumus? Nossa, é horrível de falar grego. Não sei como é que o grego fala grego. É horrível. Por que ele entendeu? Então, assim, mesmo ele usando pateres, às vezes, em outros textos, Paulo faz questão de fazer a separação. Então, os autores têm chegado a essa conclusão. É responsabilidade da mãe, sim, mas Paulo está direcionando ao homem, a uma responsabilidade masculina, né? Aos pais como homem, tá certo? Na nossa língua em português, como a gente usa pai e pais, dá a mesma coisa, né? Mas na língua original, dá essa diferença. Nossa irmã Jô. Pastor, mas quando ele fala assim, ainda nesse texto, quando ele fala assim, honra teu pai e a tua mãe, não poderia ser entendido como, mesmo naquela época, haviam pais, né, pai e mãe, que abandonavam seus filhos. Tem um texto da palavra de Deus que diz, ainda que teu pai, meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. É um texto que foge, né, totalmente desse contexto. Mas a gente também não poderia entender que aí ele está falando diretamente para os filhos. Independente do que o seu pai e a sua mãe seja, você deve honrar. Sim. Eu não posso entender assim? Não, veja bem. O versículo, do contexto. Não, o versículo 1 e 2, Paulo está falando aos filhos. E aí ele começa e dá essa indução, dá orientação do que eu tenho que fazer com meus filhos. Paulo está falando a filhos criados, a filhos adultos que estão tomando as suas decisões, né? Ele vai dizer, filhos, obedecei aos vossos pais. Paulo não está falando para uma criança de 5 anos. Paulo está falando para um adolescente, para um jovem, para alguém que já sabe se rebelar por decisão própria, tá certo? Aí no versículo de número 2, ele vai dizer, honra o teu pai e tua mãe, ele está citando o mandamento. Ele está citando lá o que Moisés disse, tá certo? Dizendo para os filhos. E quais filhos são esses? São os filhos adultos, né?
Os filhos adultos devem fazer isso. O que está implícito nesse mandamento é a educação. Eu preciso de ensinar o meu filho a obedecer. Se eu não ensinar o meu filho a obedecer, ele vai ser rebelde. Aí eu falhei na minha educação. Se eu ensinar o meu filho a obedecer e ele for rebelde, a responsabilidade é dele. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Entende? Então, aí sim ele está falando, os filhos devem de fazer isso. Então, versículo 1, 2 e 3 é voltado para os filhos. Há uma implicação na responsabilidade do pai em ensinar o filho. Ensinar ele a respeitar, a honrar, ensinar ele a devoção ao Senhor, porque isso é importante, está implícito ali. Mas o que está explícito é a orientação aos filhos. Os filhos devem de fazer dessa forma, devem de honrar o seu pai, devem de honrar a sua mãe, devem de respeitá-los, né? Mas Paulo coloca uma condicional, isso é no Senhor, né? Não é fora do Senhor. Então, no Senhor eu devo de fazer isso. Ou seja, quando meu pai pede algo para mim que está longe da palavra de Deus, eu não tenho obrigação para com ele, porque a minha obrigação primeira é no Senhor. Eu preciso de entender que ele também precisa do Senhor nessa condição. Mas se isso é bíblico, eu devo de obedecer, devo de honrar, devo de fazer. Então, o primeiro versículo trabalha isso, tá certo? Já no versículo 4, aí sim, Paulo se dirige ao Pai. Entendeu? Mais ou menos entendido aí? Observe como é, para a gente poder entender. Capítulo 5, Paulo começa falando assim, mulheres, sede submissas. Depois ele vai dizer, maridos, amai. Paulo começa a falar para a esposa, depois ele começa a falar para o esposo. Ele começa na questão bíblica do menor para o maior, né? Em termos de exemplo, o homem deve ser o maior exemplo. Então ele começa com a mulher e depois ele vai para o homem. Agora ele começa do filho para o pai. Há um motivo para isso. Há um motivo para isso. A cultura romana, a qual Paulo está inserido, mais do que na cultura grega, né, apesar que ele está escrevendo para Éfeso aqui, mas os romanos estão dominando, há uma necessidade de evidência sobre os filhos. Não sei se você sabe, mas na cultura romana, os filhos não tinham direito nenhum, inclusive poderiam ser mortos pelos pais, poderiam ser vendidos como escravos pelos pais, eles tinham total domínio de vida sobre os pais. O filho não tinha direito absolutamente nada, 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 nada. Então, Paulo coloca aqui algo sobre a respeito dos pais. Imagina quantos pais terríveis não deveriam de existir naquele tempo, né? Então, Paulo está falando isso para os filhos, pensando naqueles que vieram a se converter e que agora têm os seus pais ali e precisam de entender qual é a obediência. Eles estão começando a buscar o Evangelho, eles estão começando a conhecer. Aí eles leem lá assim, honra o teu pai e tua mãe. Ele fala, como que eu vou honrar esse cara que pode me matar, que pode me vender como escravo? Como é que é esse negócio aqui? Então, Paulo está dizendo aqui, então ele está orientando a esse respeito. Lembra que Paulo fala à igreja, ele não fala à sociedade como um todo, mas a igreja está começando, assim como a nossa igreja tem gente que nasceu na igreja e tem gente que converteu ontem, na igreja na época de Paulo, tinha a mesma coisa, pessoas que nasceram no judaísmo, estavam seguindo, e pessoas que estavam se convertendo, precisavam de orientação. Tá? Então, só para a gente poder entender aqui. Mas Paulo aqui ele está se dirigindo. As mulheres, então, não se responsabilizam de forma alguma, irmãos. Paulo dá a responsabilidade da mulher quando ele dá ao pai essa orientação. Por quê? Porque cabe à mulher ser auxiliadora. Cabe à mulher ser auxiliadora. Então, a mulher, ela precisa de estimular o seu esposo, ela precisa de orientar o seu esposo, muitas vezes, de apoiar as decisões do seu esposo na educação, na orientação, buscar junto com ele, na palavra de Deus, como deve fazer. Precisa de cobrar dele. Marido, você não está fazendo o seu papel de pai cristão. Tá certo? Então, a mulher está aqui inserida num contexto de implicidade. Né? Quando diz os pais devem fazer, ora, se ela é auxiliar, ela vai estar ajudando nesse processo. Ela deve fazer isso. Tá certo? Ela deve fazer esse processo. Então, isso é apresentado desta realidade. Paulo não apenas diz que o pai não deve fazer, mas Paulo também apresenta o que deve ser feito. Criai-os na disciplina e na admoestação. Então, essas 6 situações aqui, elas devem de ser evitadas, correto? Mas há o que deve de ser feito. Deve de criar na disciplina e na admoestação. Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta que queira fazer? Ou eu posso continuar? Está tranquilo até aqui? Vocês estão entendendo isso? Porque se vocês não estiverem entendendo, a gente volta e explica novamente. Sabe por que acontece, gente? A gente leu a vida toda a Bíblia
sem essas informações. E muitas vezes pessoas vieram e falaram não de forma errada, mas sem dar os detalhes sobre o texto, e a gente fica meio confuso. Por que pais aqui é só o pai? Né? A gente fica assim, pô, mas eu vi a vida toda que ali é pai e mãe. Eu já vi pregações falando sobre isso, sobre a responsabilidade. E eu posso usar esse texto para se referir ao pai e à mãe, entendendo que há uma necessidade dos dois estar juntos. Lembra da questão do casal? Nós estudamos isso sobre o casal. O homem tem uma tarefa e a mulher está ali como seu oposto, como aquela que completa ele. A ideia de auxiliar, a ideia de ajudadora, não é alguém que está ali só para quebrar o galho. É alguém extremamente importante para que a tarefa aconteça. Né? Eu dei até o exemplo disso. Vai uma guarnição militar em determinado combate, e o inimigo é mais forte do que ele. Ele pede o auxílio de outra guarnição. Então ele não vai vencer sozinho, ele precisa de mais alguém para poder fazer. Sempre vai estar nesse contexto. A mulher está sempre ali como alguém que está ali ao lado para que possam vencer. Tá certo? Tem um papel de extrema importância. Então, quando nós falamos aqui aos pais, ele vai dizer assim, eu não consigo fazer isso sozinho, consegue? Então, a mulher precisa de estar auxiliando. Então, sempre que você lê o texto, pense nessa perspectiva. Sempre olhe para essa direção. Ok? O Fernando aqui. Fernando. Eu suponho que a nossa tendência na nossa geração é querer, nós temos a vontade de assumir que o peso da responsabilidade da criação dos filhos, ele é igual, tanto para o pai quanto para a mãe. Só que isso não é verdade. Os homens e as mulheres são inerentemente diferentes, o que implica que as nossas responsabilidades são diferentes. Nós temos responsabilidades diferentes porque nós temos aptidões diferentes. Então, e essas aptidões, elas vêm do próprio design divino. Foi o próprio Deus que formou dessa maneira. Então, por isso que a responsabilidade de pais e mães é diferente, e por isso que existe uma hierarquia dentro da família. Por isso que o homem é o líder e a mulher é a auxiliadora. Então, por que eu estou apontando isso? Porque nós, toda vez, pelo menos isso é o que me parece, quando esses assuntos vêm à tona, a gente quer que tenham um peso igual, mas não tem um peso igual. E onde é que eu estou embasando isso? Se você for olhar as estatísticas do governo, principalmente dos Estados Unidos, que é um país que faz estatísticas muito mais detalhadas do que o nosso, você vai ver que os filhos que são criados com mãe solteira, né, ou seja, os filhos que são criados sem pais, eles têm uma probabilidade muito maior de se perder ao longo da vida. Por exemplo, eles têm 2 vezes mais chances de se tornarem criminosos, 3 vezes mais chances de não concluírem o ensino superior. Eles têm muito mais chance, 10 vezes mais chances de abusarem de substâncias químicas. Então, isso daí, quem está dizendo, são as estatísticas. E por que isso acontece? É porque a mãe é inepta em criar os filhos? Não, não é por causa disso. É porque a família sem um pai é como um navio sem capitão. Então, o marinheiro, por si só, ele consegue chegar no destino? Consegue, só que sem o capitão, as dificuldades que ele vai ter, a probabilidade de ele se desviar do caminho é muito maior. Então, aí cai, por isso que cai essa responsabilidade sobre os homens, e eu acho que a gente erra, talvez a gente até peque quando a gente fica insistindo nessa tendência de achar que as responsabilidades são iguais. E outro ponto que eu acho que tem que ser abordado, né? Isso, obviamente, estou falando como filho, porque eu não sou pai ainda, mas é que a maneira, no mundo antigo, como a educação era feita, era diferente da que é hoje. Se você observar toda a história da humanidade, existia uma pressão material para que os filhos honrassem os pais. Existia, por exemplo, a ideia da herança. Se você não honrasse seu pai, você não ia herdar herança. Como é que você ia acumular riquezas no decorrer da vida? Como é que você ia ter terra, uma casa, uma fazenda, uma coisa? Você não ia ter. Então, você tinha uma pressão material. Essa pressão não existe mais hoje. Né? O que a modernidade fez, a industrialização fez, foi tirar do pai esse poder, né, de administração da casa. Então, hoje em dia, você tem muitas leis que, ela, querendo ou não, acabam colocando, diminuindo a autoridade do pai e aumentando a autoridade da sociedade na psique
dos próprios filhos. Então, por isso, as crianças, hoje em dia, elas tendem a crescer com o pensamento de que a honra aos pais, ela não é tão importante quanto seria no passado, porque as consequências de você não honrar seus pais são menores do que no mundo passado. Então, o que eu quero sugerir com isso? O que eu quero sugerir é o seguinte, que para que o seu filho ele cresça com a mentalidade de que ele tem que honrar você, ele tem que entender, de fato, essas honras. Essa pressão material ela não vai existir. Então, o que você vai fazer? Você tem que educar o seu filho de maneira que ele compreenda, logicamente, qual é o tipo de atitude que ele tem que ter. Né? E um exemplo prático, pelo menos meu, né, que meu pai sempre fez, o meu pai ele sempre entendeu que nós somos, em parte, o que a gente consome, o que a gente gosta. Né? Então, a gente gosta de certas coisas, por exemplo, filme, quadrinhos, etc., por um motivo. Então, você tem que entender, você sabe o que seu filho gosta, você sabe por que seu filho gosta de determinado gênero musical, você sabe por que ele gosta de determinado tipo de filme, ou por que ele admira certo ator. Então, se você não sabe isso, significa que você não conhece a psique do seu próprio filho. Então, como é que você vai sondar a mente dele para ver o que ele está pensando? Então, mais do que os pais de antigamente, os pais modernos, eles têm que ter esse compreendimento acadêmico mais aprofundado, para que eles possam sondar os filhos e daí, a partir disso, guiar eles. Né? O meu pai, ele sempre dizia, ele me perguntava, quando eu assistia um filme, o que você entendeu desse filme? O que você acha que o autor quis dizer com isso? Esse filme ele não é feito só para ganhar dinheiro. Todo mundo sempre escreve uma história com um objetivo. Então, o que você aprendeu com isso? Então, esse tipo de atitude, eu acho que é essencial hoje em dia. Você não vai conseguir educar seu filho não vai entender realmente o que é honrar os pais se ele não compreender os aspectos da sua própria psique. É isso. Obrigado. Queria ter um filho assim, hein? Vou te contar. A Deliene aqui quer falar. Agora ficou difícil para mim, né? Mas, assim, seguindo aí a linha do psique, né? Seguindo a linha aí do comportamento que o Fernando está falando. E eu, como mãe, naquela fase do filho da rebeldia, do questionamento, que eu passei principalmente pelo Fernando, que foi a minha primeira experiência. Aí pulou Daniel. Então, nessa época, o Davi era mais maleável, mas era muito calado. Então, para mim, era um desafio, porque eu me preocupava, porque o Davi ele não era muito de falar. E hoje eu entendo por quê, né? Mas o Fernando ele era muito questionador, justificava as questões. Então, pela ausência do Robson, por exemplo, na época, pelo trabalho, e todo o envolvimento que tinha, então eu estava sempre mais presente na vida dos três. E aí eu jogava toalha. Teve um momento que eu falei, eu não dou conta. Eu não tenho conteúdo, eu não tenho argumento, eu não tenho voz para isso. Então, agora é hora de socorro, né? Então, eu ia para o marido e falava, olha, eu não dou conta disso. Está aqui nos teus peitos, resolve esse problema, porque eu não tenho mais argumento. E aí, onde a gente, às vezes, como mulher, a gente tem que entender esse nosso lado de complemento, de que eu não posso resolver as coisas sozinha, de que eu não estou ali para levar todo o fardo, toda a carga pesada de uma educação. Né? Que eu tenho que entender a importância do meu marido ali, a importância da voz que ele é até para mim. Né? Que sem ele eu não vou poder fazer. E a mesma coisa foi quando Daniel passou a situação dele também, de dúvidas sobre a respeito de Deus. Então, as perguntas eram muito profundas. Eu não dava conta, eu tinha que orar e de joelho, Deus tem misericórdia de mim. E aí é onde a gente realmente tem que ser humilde e falar assim, eu não dou conta, e buscar essa ajuda. Né? Se o marido não dá conta, manda ele se virar. Se vira nos 30, meu bem, porque eu não dou. Então, se não der, busca ajuda, mas é assim que caminha a vida, né? Sim, de fato. Não dá conta, busca o pastor, né? Busca outras pessoas, o Napoleão, para poder ter essa ajuda dentro. Bom dia, igreja. Interessante que
em todas as perspectivas de relação, tanto dos filhos com os pais, quanto dos pais com os filhos, o apóstolo Paulo ele dá como balizador a Bíblia, né? Porque quando ele fala que, filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor, não é obediência cega, é obediência no Senhor. Se eu falo para o Gael, meu filho, diga que eu não estou, o Gael tem toda a autoridade para falar, não vou falar, pai, porque eu tenho que lhe obedecer no Senhor. E o Senhor está me ensinando a mentir, e no Senhor eu não posso mentir. Do mesmo modo os pais, né? E vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criáveis na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, aqui já tem todo o segredo para uma criação biblicamente correta, né? Genuinamente cristã. É só a gente olhar para os ensinamentos de Cristo. Interessante que o Fernando falou, eu concordo quando ele diz que nós temos atribuições diferentes. O problema é que hoje, o mundo que a gente vive, principalmente com o advento e com o fortalecimento do feminismo, criou-se uma rivalidade entre o homem e a mulher. Na verdade, não existe figura mais importante na família, pelo menos eu penso assim. O que existe são funções diferentes. Evidentemente que o homem é o líder, mas um líder sem seus liderados, sem seus colaboradores, não é nada. Do mesmo modo, a mãe. Então, assim, hoje nós não temos... O Fernando citou a questão da estatística. Nós temos até um exemplo claro aqui, que é o setor Costa Esmeralda, que é um setor que era muito perigoso e que houve um plano governamental para que houvesse uma doação de casas para mães solteiras, mães que não tinham maridos, infelizmente. E realmente tornou-se um setor muito violento. Hoje é totalmente diferente, mas na época foi assim, e talvez por isso, por não haver a presença de um pai, a autoridade, a disciplina. Mas nós não temos estatística, pelo menos eu nunca vi, de lares criados somente com pais, dada a natureza misógina da nossa sociedade. Geralmente, a mãe, pela natureza materna, cuidadora, zeladora, protetora, ela acolhe os filhos num processo de divórcio. Mas eu creio que se nós tivéssemos uma estatística dessa natureza, com certeza sairia também, ou teria como resultado, distorções na constituição da psique e, consequentemente, do comportamento dos filhos. Então, isso vem a dizer o quê? Que não existe importância maior, nem do pai nem da mãe. Existem complementos. Evidentemente que existem funções diferentes, mas importância não. A importância maior é de quê? De Deus e do projeto dele para nós, que é a família. Bem, lembrando que Paulo está falando para crentes, né? Então, o divórcio deveria de ser a última coisa que a gente pensasse, ou separação. E, de fato, a tendência das estatísticas é porque, na prática, geralmente o homem abandona, deixa, e a mãe acolhe. Na prática, geralmente é assim que faz. São poucos casos em que você vai ver o homem acolhendo e não abandonando. Quando ele acolhe, às vezes ele entrega para a avó, né, entrega para uma tia, para uma outra pessoa, ele mesmo em si não assume a responsabilidade de estar ali, né, presente. E aí sim vai gerar a mesma coisa, essas dificuldades. De fato, isso é extremamente importante. Paulo está colocando aqui a respeito dessa responsabilidade para, vamos pensar assim, para o casal crente, onde tem um marido e uma mulher dentro de casa. Gente, Paulo não está tratando da disfuncionalidade do mundo. Paulo está tratando daquilo que deveria de ser o padrão do mundo. Então, Paulo está falando para mim, está falando para você, como crente, né? Ah, mas eu não tenho um marido crente. Ah, eu não tenho um marido mais presente, né? Ok. Você precisa entender que vai ser mais difícil, que haverá uma dificuldade maior. Mas você tem o seu marido? Você tem a sua esposa? Então, olha a Bíblia, como a Bíblia ensina, como a Bíblia orienta. Busca na Bíblia essas questões. A gente busca psicologia externa. A gente busca pedagogia não sei de quem, para poder ensinar. A gente ouve fulano de tal, que não sei das quantas, para poder dar orientação sobre educação. A gente vê vídeo no TikTok, na internet, e a gente não olha para a Bíblia. É problema. Olha a cultura do mundo aí, a cultura depravada entrando na nossa vida, na nossa realidade. Né? Então, existem duas culturas. A cultura da remissão tem um livro, é a palavra de Deus. Busca nela, exclusivamente nela. Tá certo? Vamos continuar aqui. Paulo aqui coloca, então, mas criai-vos filhos na disciplina da administração do Senhor. Novamente, nós temos aqui uma outra coisa interessante. Paulo faz um jogo de palavras. Paulo é extremamente erudito, ele gosta muito de fazer jogos de palavras. Lá com pais e pais, ele faz esse jogo, e agora aqui nessa também ele vai usar. Tá certo? Ele vai dizer que o pai não deve levar o filho à ira. Ele vai usar a palavra criar. A palavra original aqui, para criar, que a gente tem como traduzido para criar, na nossa língua não existe riqueza suficiente para poder colocar.
a palavra. Nós usamos a palavra criar de forma... A palavra, geralmente, em português, usa a palavra muitas coisas, né? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, eu crio 2 gatinhos. Eu crio 2 filhos. É a mesma palavra. Né? O que vai mudar aqui é que um é filho, o outro é gato, aí eu vou entender a diferença da criação ou da responsabilidade de criação por conta de que um é um animal e o outro é o meu filho, minha geração, né? Algo que procede de mim. Tá certo? Então, há nessa ideia uma distinção de palavras. Tá certo? Mas no grego não é assim. O grego usa muitas palavras para muitas coisas. E aí, quando nós olhamos aqui para essa ideia de criar, a palavra que está lá, no grego, ela tem o sentido de criar os filhos, não tem a ver com criar qualquer outra coisa, nem criar neto, nem criar sobrinho, criar os filhos, não tem a ver com criar animal, tem a ver com criar os filhos, ou educar os filhos, de forma intensa. A ideia é nutrir, alimentar, educar, fortalecer com atenção amorosa. Olha só, tudo isso está nessa palavra aqui no grego original, para criar, que a gente traduz como criar. Tá certo? Que pode ser traduzido como educar, como trazer como alimentar, né? Na nossa versão é traduzida como criar, em outras versões é traduzida como educar. Mas essa palavra ela significa exatamente tudo isso, né? Então, seria mais ou menos assim o versículo. Mas alimente, nutra, ensine e cuide amorosamente na disciplina e na admoestação do Senhor. Percebe o peso disso? A diferença da palavra ali? Criai-o na disciplina e na admoestação. E agora, alimente, nutra, eduque, cuide amorosamente na disciplina e na admoestação. Paulo está fazendo um jogo de palavra com a palavra levar a ira. Em vez de você levar a ira, você deve levar a outro lado. Você deve amorosamente disciplinar, amorosamente educar. Não significa que você não vai usar as ferramentas da disciplina. Não significa que você não vai usar a ferramenta da punição. Mas significa que você precisa estar extremamente presente nessa educação. A ideia se refere à presença mesmo. Tá certo? A estar presente ali. A estar fazendo parte disso. Paulo confronta, então, o negativo, não provoquei vossos filhos a ira, com o positivo, alimentai, nutra, ensine, cuide amorosamente na disciplina e na admoestação. É dever, então, do pai dar total importância e prioridade em estar o mais presente possível na vida familiar para que os filhos cresçam no Senhor. Agora você vai entender por que ali Paulo está falando ao pai. Porque a gente geralmente está mais ausente. Numa situação normal, geralmente é o pai que sai para trabalhar e a mãe fica em casa. Aí ele chega cansado, né? Aí ele vai cuidar das outras coisas, ele está preocupado com pagar a conta de água, luz, tal. Hoje em dia, na sociedade moderna, isso está acontecendo com os dois, né? Mas num contexto mais comum, era assim que acontecia. E mesmo nesse contexto em que homem e mulher saem, geralmente a gente fala assim, mulher, olha o seu filho ali. Dá uma olhadinha. Está com febre. Quem é que levanta de madrugada? Né? Tem que levar no médico, tem que levar na escola. Vai ter reunião de escola. Mulher, vai lá resolver esse negócio lá, porque eu não estou sem tempo para isso. Aí a gente vai entender por que Paulo está dizendo exatamente para o homem essa questão. A presença do homem ela é extremamente importante na vida familiar, na educação, na admoestação. Tá certo? Não basta simplesmente sentar a cabeceira e dizer, eu sou o líder dessa casa, me respeite. É preciso participar, é preciso orientar. Né? E aí o Fernando falou um negócio bem interessante, isso serve tanto para o pai quanto para a mãe. O que seu filho consome? Que tipo de filme ele assiste? Você sabe o que é um anime, o que é um mangá? Que eles leem sobre isso aí? Você sabe o que é um isekai? Conhece? Ele gosta do quê? Qual o estilo que ele gosta? Né? Qual o jogo de videogame que ele gosta? O que ele está jogando? Qual é a mensagem que está por... Tudo tem uma mensagem por trás. Desenho animado, quais são os desenhos que ele assiste? O que é a história que está apresentando? A gente coloca, não, vou colocar desenho educativo. Eu estou tendo uma experiência interessante. Apesar de a gente não ter neto, por conta da dificuldade do Eduardo,
às vezes os gêmeos ficam lá em casa. Quando não tem com quem cuidar, final de semana, alguma coisa assim, quando os irmãos não podem, eles ficam lá em casa. Gêmeos. Então são duas crianças de 5 anos, né? Aí eles ficam assim, bota desenho no computador. Aí eu fui e coloco os desenhos. Aí eu quero esse, aí eu quero aquele, aí patrulha canina, aí não sei o quê. Aí eu comecei a observar, falei, rapaz, não gosta, tem muito desenho, ele só busca uns desenhos educativos. Aí eu vi um desenho que me assustou. Eu falei, esse desenho não está legal, não. É um desenho educativo, infantil, em inglês. Tá certo? Mas ele trabalha com as cores do arco-íris. E aí me assustou quando falou cores de arco-íris, a gente fica meio assustado, né? Aí eu fui olhar o desenho, a intenção do desenho não é boa, não. A orientação do desenho, apesar de trabalhar com cores, ele trabalha azul, vermelho, amarelo e tal, e tal, e tal, ele não distingue menino de menina. A ideia do gênero fluido está ali dentro. A criança já cresce com essas questões. Então o menininho, de repente, estava de rosa e com lacinho na cabeça. E, de repente, a menininha estava de azul, né, e com a roupa masculina. Eu falei, opa, tem um negócio errado aí. Não pode ver essas coisas. Ainda que seja em inglês, eles não entendam nada da imagem, eles vê. E eles associam. Tá certo? Então a gente precisa de estar atento. Você está atento a isso? Está vendo o que seu filho está vendo, o que ele está vendo? Gente, a cultura está aí influenciando de tudo quanto é jeito. Então o pai precisa de estar presente, a mãe precisa de estar presente, o pai precisa de estar... A mãe sozinha não dá conta. Você viu a Dani falando aqui, de fato. Pergunta a qualquer mulher dessa aqui, você dá conta de cuidar do seu filho sozinho? Não dá. Consegue atender todas as necessidades dele? Não consegue. O pai precisa de estar presente, estar junto ali. Por isso que Paulo está definindo exatamente nessa questão. Ele não está isentando a responsabilidade do pai, da mãe, mas ele está colocando sobre o pai aquilo que desde sempre foi a nossa tendência de se ausentar na vida familiar. É a nossa tendência a se ausentar na vida familiar. Se tem algum homem aqui que não se ausenta na vida familiar, esse aí, rapaz, caiu do céu. Porque a nossa tendência é essa, a gente se ausenta da vida familiar, a gente joga a responsabilidade ali, até por uma pressão cultural, até por uma realidade cultural, a gente faz isso. Tá certo? Então a gente precisa de entender essas questões. Né? Então, não basta dar o alimento, proporcionar o conforto, o lazer e a educação secular, é preciso esmero na instrução bíblica, é aquilo que o Napoleão falou, né? No Senhor, na administração do Senhor, na disciplina do Senhor. É na Bíblia que a gente vai tirar a nossa direção. Eu faço muito aconselhamento com casais, pré-nupcial, antes do casamento, a gente sempre faz muito aconselhamento. E eu sempre falo com os casais assim, ó, você ama? Amo. Não ama não, você vai aprender depois que você casar. Você vai aprender o que é amor, é no terceiro dia do casamento, que é o primeiro e o segundo tem a lua de mel. O terceiro o negócio começa a ficar complicado. Aí você vai aprender o que é amor. Você vai aprender o que é estar junto, o que é acordar de manhã. Você vai aprender que detalhes que não importava para você, importa muito. Né? Detalhes como a pasta de dente amassada do lado errado, o copo que devia estar na pia e ficou em cima da mesa, né? Aquela roupa que era para estar dobrada e não está, isso vale tanto para um quanto para outro. Esse detalhe importa muito, não é isso? Eu falo assim, como é que você vai resolver isso? A Bíblia. A Bíblia tem resposta? Tem resposta para essas coisas. Quando a gente tem os filhos, a mesma coisa. Como é que a gente vai educar os nossos filhos? A Bíblia. Ela tem a resposta, é nela que a gente vai buscar vivenciar isso. Agora, cada família é uma. Cada um tem uma realidade diferente, tem um contexto diferente. Então, vai extrair esse ensinamento bíblico e aplicar, tá certo? Então, a gente precisa de fazer isso. Quando o Fernando falou que eu procurava saber qual era o filme, qual era o desenho que ele assistia, qual era essa questão, é porque eu olhei para a Bíblia e falei, não, preciso de saber. Existe uma cultura lá fora que está influenciando meu filho. Opa, peraí. Como é que eu vou fazer? Vou trancar ele num quarto? Não resolve. Então eu tenho que ensinar ele a observar a cultura e ter uma cosmovisão cristã. Ter uma visão de Cristo nas coisas, avaliar as coisas. Né? Precisa de incentivá-lo a fazer isso. Precisa de estar ali junto com ele, trabalhando essa questão. Né? Errei a beça nesse negócio. Mas procurei olhar o que a Bíblia diz nesse contexto. Rafael. Bom dia, né? Na sua fala, eu fiquei imaginando assim, porque se por um lado a gente tem essa consciência que essa
cosmovisão do mundo, ela tenta entrar nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos, e qual a experiência do senhor e dos outros pais, como que a gente faz para blindar o filho? Porque nós também não podemos criar numa redoma, porque senão o dia que ele afastar de nós, ele toma aquele baque, né? E aí, no caso de um desenho como esse que o senhor deu o exemplo, você simplesmente exclui e fala que isso aqui não pode, ou vai ensinando para ele que aquele desenho ali tem uma coisa errada, qual que seria um caminho? Aí você tem que observar a psicologia da criança. Há fases na vida da criança. Há momentos em que você tem que realmente tolher, dizer isso não pode. E dizer por que, que não pode. Não é só dizer não pode. Por que você não pode assistir esse desenho? Você não vai poder assistir esse desenho porque esse desenho não louva o Senhor, não glorifica o Senhor. Esse desenho distorce a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus errada, faz com que você veja de forma errada. Por isso você não deve fazer isso. A gente sempre leva para a Bíblia. Aí você usa um versículo bíblico para falar sobre isso, colocar essa questão, né? Você pode dar o exemplo, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ele está com roupa de menina, mas a Bíblia diz que não pode ser assim. Ela está com roupa de menina, a Bíblia diz que não pode ser assim. O que a Bíblia diz? Menino é menino, menina é menina. Então vai lá para a Bíblia e apresenta, né? Deus fez homem e fez mulher. Então não assista esse desenho que não é bom para você. Aí você corta, porque ele está na formação. Em determinado momento, você vai ter que fazer ele observar e escolher. E entender, ainda que ele veja, porque ele vai ver isso o tempo todo. Então ele vai precisar de entender. Então você começa nessa educação, nesse contexto, entendeu? O que eu fazia vou dar um exemplo meu, não serve para ninguém. É o meu exemplo, tá? Quando eu falo que não serve para ninguém, é porque a minha família tem uma estrutura. A Deliene é uma pessoa, eu sou uma pessoa, os meus filhos são outras pessoas. Então, o meu exemplo aplicável, que eu apliquei na minha casa, pode não dar certo na sua casa. Porque você é outra pessoa, você não é o Robson, você não é a Deliene, você não é o Fernando, não é o Davi, não é o Daniel. Tá certo? Então, você não é essa pessoa, então pode não funcionar. Mas você pode absorver isso e tentar aplicar de uma forma mais correta na sua casa. Essa é a dificuldade com família. Né? A gente chega e pega assim, vou copiar o que fulano faz. Não deu certo. Por que deu certo lá? Porque vocês são pessoas diferentes, pensam diferente, criação diferente, cultura diferente. Não vai funcionar, você não replica. Tá certo? Não é uma produção em série. Né? A família é uma produção artesanal. Então, a gente precisa de entender. Agora, os princípios podem ser usados. O que eu fazia com os meus filhos? Primeiro, eu assistia tudo que eles assistiam. Nada do que eles deixavam de assistir, eu não assistia. Assistia tudo que eles assistiam. Fernando vai assistir Power Ranger. Gostava de Power Ranger. Eu estou lá assistindo Power Ranger com ele. Sabia os personagens, conhecia o pessoal, tal, para poder orientar essas questões. Depois eu passei a fazer isso que você está falando. Comecei a perguntar, o que o autor quis dizer com isso? Eu comecei a ensinar para eles que o filme ele é produzido por um escritor, um produtor, uma empresa que dimensiona isso. Qual é a intenção desse filme? Então, por exemplo, eu gostava muito de assistir com ele os filmes de Spielberg, quando eles chegaram na adolescente. Por quê? Porque Spielberg ele é um judeu. Né? Ele é de descendência judia. Mas ele não segue o judaísmo. E nos filmes dele, eles sempre questionam Deus. Ele sempre questiona Deus. E eu sempre colocava, olha, observe isso aí. Né? Eu assisti com os meninos adolescentes. Nessa época o Fernando não estava, assisti com os meninos da igreja lá. Os pais quase morreram. Né? Eu assisti O Exorcista. Assisti Constantino. Falei, você é doido? Eu falei, não, eles precisam de entender. Isso aqui é mentira. Isso não é verdade. Olha aqui a mentira aqui. O que a Bíblia diz sobre isso? E tal, e tal, e tal. Orientando. A Dani está lembrando aqui. Por que eu fiz isso? Porque os adolescentes estavam fazendo isso escondido dos pais. E eu comecei a conversar com eles, eu percebi que eles estavam com muita coisa escondida. Eu falei, não, bora resolver esse negócio aqui. Aí eu comecei. Vocês escolhem o filme, nós vamos assistir. Sentava, assistia, e depois nós íamos conversar com eles. Nós fizemos isso aqui com alguns jovens, não com esses filmes, né? Nós fizemos com Rambo, fizemos com Braddock, né? Nós chamamos Noite... Como é que é? Senhor dos Anéis, né? A Noite da Testosterona. Só pegamos meninos. Vamos aprender o que é ser homem com esses filmes aí. Aprender o que é ser Rambo e tal. Nós assistimos Homem em Código de Honra, entendeu? Mas qual é a nossa intenção? Assistir um filme, sentava... Rapaz, eu fiquei quebrado, porque menino, adolescente gosta disso. Ficamos a noite toda, de 7 da noite às 7 da manhã, assistindo o filme, sentando e conversando. Mas com a intenção de também disso, fazer eles pensarem. O que o filme diz? Qual é a mensagem? Qual é a lição que tem? O que ensina sobre família, sobre valores, sobre isso? Então, são coisas que você pode fazer com o seu filho. À medida que ela vai crescendo, você vai ensinando isso, vai orientando, entendeu? São coisas que podem ser feitas.
Existem muitas outras formas de fazer. Mas a questão é que o seu filho, você precisa estar presente. Agora, preste atenção numa coisa. Isso também é importante. Por mais que você esteja presente na vida do seu filho, haverá um momento em que ele não irá querer falar com você. Seja por vergonha, seja por medo, ou seja por achar que você não vai conseguir atender. Então você precisa de proporcionar a ele pessoas que ele pode confiar, para que ele possa falar. Porque se ele não conversar com você, com certeza ele está conversando com os colegas, está conversando lá fora, está conversando com o professor, e ele está absorvendo isso, tá certo? Então, antes de eu deixar o Napoleão falar, eu quero que os irmãos entendam que todo filho vai buscar no pai, quer o pai seja presente ou ausente, todo filho vai buscar no pai o referencial para lhe promover a identidade. Quem eu sou? Ele vai buscar esse referencial no pai. Isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. Ele não vai buscar esse referencial na mãe. Tá certo? Ah, mas ele não conheceu o pai. Ok. A ausência do pai vai dizer quem ele é. Vai criar uma identidade sobre ele. Tá certo? Então, é importante isso. É importante entender essa realidade. Então, o pai cristão, ele tem por obrigação promover a identidade cristã em seu filho. A gente precisa de promover a identidade cristã no nosso filho. Precisa de fazer ele entender o que é ser cristão. Não é só obrigar ele a ir à igreja. Né? Não é só ler a ele ou fazer somente o culto doméstico. Isso é importante, é extremamente importante. Mas é preciso promover uma identidade. No mundo de hoje, é aquilo que o nosso irmão falou, no mundo de hoje, é complicado. É complicado. Né? Os professores que estão lá no mundo, você não sabe a realidade da vida deles. Você não está dentro da sala de aula para saber o que eles estão falando. E às vezes você sabe e se assusta com o que está falando. Então a gente precisa de entender essa questão. Napoleão. Meus irmãos, nós tendemos a romantizar a nossa época, a nossa geração, e a demonizar a geração dos nossos filhos. Por exemplo, é muito comum a gente falar, na minha época os desenhos eram puros, né? Tinham Chaves. E aí eu fui refletir sobre os desenhos que nós assistimos na nossa geração. Os Thundercats, por exemplo, tem o Munra. O Munra, antes dele se transformar, ele fala antigos espíritos do mal, transforma essa forma decadente em Munra. Isso é uma possessão, né? Um trem. E eu nem entendia isso. Eu achava interessante. Falar, agora ele vai brigar com lá e vai dar uma briga boa agora, que ele ficou poderoso. E aí a gente tem a criança, às vezes, ou o adolescente, ele tem esse conhecimento também. Às vezes ele passa por isso e não é afetado. Outras vezes ele é afetado de modo que até passa por cima do ensinamento do filho. Eu tenho uma experiência que aconteceu essa semana comigo. A professora me ligou e eu dirigindo, falei, sim, professora, o que foi? E ela, muito sem graça, falou, não, é porque o Gael enfiou o dedo no bumbum do coleguinha. E aquilo me assombrou. Eu parei o carro e falei, não, eu entendi errado, professora. O trânsito aqui, eu entendi outra coisa. Pode dizer de novo. Eu falei, não, foi isso que o senhor entendeu. Eu falei, não é possível. Eu fiquei em choque. Aí eu chamei o Gael lá em casa. Falei, meu filho, eu não já ensinei para você desde criança que não pode tocar aqui na frente, nem aqui atrás, nem aqui. Eu falei, não, pai. Eu falei, onde você aprendeu isso aonde? Eu falei, eu aprendi num anime. Eu falei, num anime, num desenho? Eu falei, foi. Qual desenho? Eu falei, no Naruto. Eu falei, não, já assisti o Naruto, não tem isso. Aí eu fui ver no YouTube, o mestre do Naruto tem um golpe lá que enfia o dedo no bumbum do colega. Eu falei, não, meu amigo, pelo amor de Deus. E a vergonha que eu passei? Aí eu aí eu levantei quem era o coleguinha, a mãe, mandei um áudio de 5 minutos para a mãe. Falei, a senhora deve estar pensando que a minha família é uma depravada, né? A família, todo mundo aqui xinga, enfia o dedo no bumbum dos outros, não é assim. Aí eu fui explicar. Falei, pelo amor de Deus, a senhora me perdoe, que ela tinha ido conversar com o Gael, né? E o Gael pediu desculpa, falou, não. Aí deu tudo certo, né? Ela falou, não, foi muito honrosa sua atitude de me mandar uma mensagem, eu entendo, criança, né? Aí eu falei, não, inclusive vou lhe mandar aqui o desenho, ó. Ele aprendeu isso aqui. Mas eu tive que corrigi-lo de maneira mais rigorosa. Não é sempre que eu faço isso, mas o fiz porque eu já tinha ensinado ele que não poderia. Mas entendam, um desenho fez com que mascarasse uma atitude que eu proibi a ele anteriormente, e ele teve a ideia de que isso era uma luta, e eu morri de vergonha. Então, filho serve muito para isso também, para passar vergonha na gente. Normal. Mas percebe a influência que o filho tem? Então, se você não sabe o que ele está assistindo, o que ele está vendo,
ele vai realmente assimilar essas coisas, vai aprender, vai colocar essas coisas na sua vida. Então você precisa entender, né? Quando o Daniel quer falar aqui. Quando os meninos começaram com um negócio de anime, não, de mangá, né? Não, quer mangá, não sei o quê. E o mangá é escrito para frente, isso é coisa do diabo, esse negócio de escrito para frente, isso é coisa do inimigo, né? Ele já vai logo pentecostalizando as coisas. Deixa eu ver esse negócio aqui, menino. Eu tenho escrito de trás para frente. Não, esse negócio aí não, é porque a cultura japonesa é escrita assim e tal. Eu falei, eu sabia que os hebreus faziam isso, mas não sabia que não é e tal. Aí eu fui entender. Aí, o que você está lendo aí, menino? Isso aqui. Rapaz, esse trem é muito violento. Bora ver esse negócio aqui. E para ler, para entender, para poder saber, para conhecer, para poder orientar, para saber o que ele está vendo, né? Está vendo aí fora, né? A gente vem, e aí é interessante, Napoleão, quando você fala, ia falar Salomão. Napoleão, quando você fala, porque o que acontece geralmente? No passado, a gente tinha, sim, tem muitos desenhos violentos, situação todas, né? Igual, realmente é uma possessão. Só que o Murrá nunca batia, só apanhava, né? Então, ensinar assim, é errado, esse tipo de coisa. De certa forma, existe uma moral contrária ali. Hoje, não. O vilão hoje, meu amigo, é o herói. O vilão hoje é o herói. Uma inversão de valores total. Tem que estar atento a isso. Daniel. Bom dia. Então, sobre essa questão de identidade, né, identidade cristã, é uma coisa que eu estava comentando aqui com o Nando, que é bem interessante, é que a identidade, a razão do homem, da figura masculina ser importante na assunção da identidade dos filhos é justamente porque a função existencial do homem é a construção de uma civilização, é a construção da sociedade como um todo, da identidade civilizacional que vai se desenvolver ali. A gente vê isso, por exemplo, na nossa cultura de herdar o sobrenome, né? A razão da gente herdar os sobrenomes dos pais é justamente porque o pai ele tem a função de criar a estrutura social para a mulher e para os filhos. Quem faz a casa, quem faz a cidade, quem faz as obras, né, por assim dizer, para que o ambiente se torne plausível para mulheres viverem ali ou para crianças viverem ali, é o homem, porque o homem tem essa função de proteger, de zelar pela sociedade. Então, é natural que a identidade da mulher, a identidade da criança, ela esteja associada ao homem. Essa questão mesmo de desenho é bem interessante, porque essa brincadeira, né, de colocar o dedo atrás ali, é uma brincadeira comum no Japão, uma brincadeira de criança, que para a nossa cultura é completamente estranha, né? Mas para eles ali é coisa que criança faz normalmente. Porém, assim, eu não sou muito por dentro de anime, essas coisas do tipo, mas é interessante pensar que a própria cultura de desenhos, de filmes, ela provém de ensinamentos que são anteriores, que são desenvolvidos na figura de pessoas, por exemplo, quem fez a Disney foi um homem, né? O Walt Disney era um empresário interessado em contos de fadas. E é muito interessante você ver a história dele como pessoa, porque o apego que ele tinha pela identidade ocidental foi o que fez ele promover essas histórias. De primeira, inclusive ele era cristão e tudo mais. Os filhos dele já é outra coisa. Hoje a Disney já é outra coisa. Mas é interessante pensar que boa parte, principalmente do homem, da identidade do homem, vem do apego ao pai. Né? Vem do fato de que todo homem ele quer se sentir parte de alguma coisa maior do que ele mesmo. É por isso que para o homem, enquanto para a mulher parece ser horrível ter que lutar na guerra, para o homem pode ser inspirador ter que lutar na guerra. Porque na cabeça dele ele está honrando os pais dele, ele está honrando a civilização dele ao morrer na guerra, né? Enquanto para alguém, é por isso que a gente discerne assim, o homem que não quer ir para a guerra é um homem fraco, né? O que é engraçado pensar isso, mas quando eu fiz a reservista, que eu fui cantar o hino nacional e tudo, eu era um dos poucos que sabia o hino nacional dos homens que estavam lá. E eu, junto com um colega meu que a gente se encontrou lá no local, né? A gente ficou falando assim, cara, esses caras aqui têm um problema, porque
nenhum deles, todos eles estavam reclamando sobre querer entrar no exército, ter medo de ser chamado, sobre querer estar numa guerra. Eu pensei assim, putz, como é que eles vão defender a esposa deles? Como é que eles vão defender os filhos deles se eles são os primeiros a se negarem? Não faz sentido, né? E se o homem não tiver esse comportamento sacrificial pela sociedade, ele não desenvolve cultura, né? Essa é a razão pela qual a mãe ela tem uma noção de que quando o filho faz uma besteira, se ela não quer que o filho seja ridiculamente repreendido, ela esconde isso do pai, porque o pai vai ser mais violento, isso é fato. Mas a razão do pai ser mais violento é porque a cobrança mais violenta ela é necessária para que, principalmente, o homem desenvolva essa sensação de obrigatoriedade, de querer fazer algo porque é necessário, não porque eu quero, não porque eu acho legal, não porque eu acho confortável fazer, mas porque é necessário, alguém precisa fazer, né? E quando o homem deixa de ter isso, ele perde a identidade dele, a família dele perde a identidade, e aí isso fica muito mais fácil para identidades externas entrarem na família. Só mudaria a palavra de violento para enérgico, que violento traz uma conotação muito ruim, quando é uma punição mais enérgica, né? Bom, nós devemos de entender, então, eu vou estar terminando aqui, eu quero ver se eu encerro hoje, peço perdão aos irmãos, mas a gente precisa de encerrar. Senão a gente não vai fazer de novo, vai voltar de novo tudo novamente. Nós sabemos, então, que o pai é responsável por se promover. E aí a nossa geração tem um grande erro, tá certo? Por quê? Porque nós temos terceirizado a função familiar. A gente tem relegado isso aos avós, à babá, à escola, à igreja, e deixa de fazer esse papel nosso, né, de trazer identidade. Tá certo? Então, a gente precisa de entender a nossa participação e o nosso envolvimento. Um movimento muito comum no dia de hoje. Os pais estão ausentes a semana toda dos filhos, mal vendo eles à noite. Chega final de semana, enche eles de brinquedo, de presente, de diversão, achando que isso vai compensar a ausência. Em vez de educar, em vez de orientar, em vez de ensinar, em vez de estar presente, em vez de dizer por que não está lá, né? Então fica compensando. Aí vai criar uma geração, que essa geração que a gente tem é uma geração de frustrados, de pessoas sem identidade, pessoas sem direção na vida, porque não sabem fazer isso. Então a gente precisa de entender isso, né? O pai é importante, a mãe é importante, a gente precisa de fazer. Mas meu marido não é presente, cobra dele a presença. Não, eu não consigo porque ele não é crente. Ok, ore a Deus, peça a Deus graça, misericórdia, ensine o seu filho dentro da sua capacitação, pedindo a Deus que o seu marido passe a tomar uma postura. Tá certo? Mas eu não tenho marido, sou viúva, ou sou separada. Mostre para o seu filho a importância dessa questão, da sua filha essa questão. Não é porque não tem que ele não vai criar uma identidade disso. É preciso ter essa direção, a gente precisa de ter isso. Os pais precisam de estar nessa condição, tá certo? Irmãos, para a gente poder encerrar, eu quero chamar a atenção de vocês, porque nós começamos falando lá no início, no livro de Gênesis, que começa uma divisão de culturas. Nós começamos a dizer que o mandato do homem ele se cumpre a partir do filho. Né? Então, nós temos lá Adão e Eva, que é dito a eles, Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Cabe aos filhos a perpetuação do mandato, ou seja, cabe a eles. A herança é os filhos, tá certo? Então, os filhos irão cumprir o mandato dos pais. Eu falei que, por conta da queda, os pais começam a projetar nos filhos a questão. Caim é o varão com auxílio. Abel é apenas um filho, é o vapor, é aquele sem significado, é o inútil. Caim se torna um assassino, mostrando que a gente vai ter projeções erradas, né? Coloquei essa questão. Mas aí nós temos aí, a partir de Caim, a geração de o mandato continua. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O mandato continua. E aí o que vai acontecer? Nós temos uma geração de perversidade. Caim foge, Caim tem filhos, Caim constrói para si uma cidade, a geração dele começa ali, nós vemos ali, primeiro a poligamia, o assassinato pelo nada e o desdém do Senhor, naquele protesto, naquela condição. Depois nós temos Sete, que segue uma outra linha, apresentando Cristo, direcionando a Cristo, caminhando juntamente com Cristo. É uma outra realidade que é apresentada, né? Então nós temos essas duas coisas acontecendo. Isso vai acontecer ao longo da história. Em Apocalipse também tem isso.
Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, e nas cartas do Apocalipse vai nos mostrar essa realidade. Lá em Apocalipse capítulo 3, eu vou pegar como exemplo aqui, a história, a carta à igreja da Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse. Essa igreja ela enfrenta o ataque da sociedade mundana contra eles. Enfrenta essa realidade. Você vai ver que Deus, o Senhor, escreve ao pastor da igreja, orienta, né, e vai dizer. Agora, observa como ele encerra, versículo de número 12. Depois você pode ler com calma isso em casa. Eu queria ler, mas a gente não vai conseguir ler tudo. Eu queria que você observe isso aqui, versículo 12. O que ele vai dizer? Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O que é isso senão identidade? A identidade de Deus cravada no vencedor. O que é isso senão identidade? A identidade está presente aqui. Agora, vai lá para Apocalipse 13. Apocalipse 13. Nós temos aqui a questão dos seguidores de Satanás. Né? Apocalipse 13 vai falar sobre os seguidores de Satanás. A besta que emerge do mar e tal. Vai mostrar os seguidores. Agora, olha aí, versículos 16 e 17. Versículos 16 e 17 de Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faze que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O que é isso, não identidade? Um se identifica com o Senhor, os que servem ao Senhor. O outro se identifica com a besta. Lembra lá de Caim? Caim, se tornou rebelde, fugiu. A geração que gera uma cultura depravada. Depois nós temos Enos, temos Sete, temos Enos, a partir de Enos, uma cultura de remissão, buscavam o Senhor. Isso vai seguir, essa tensão segue ao longo da história. Nós chegamos hoje nessa condição, nós estamos nessa mesma realidade, tá certo? Vivemos isso. Então nós temos que entender que há necessidade, não há meio termo. Ou nós temos a identidade de Cristo, ou tem a identidade de Satanás. Ou nós vivemos a cultura da remissão, ou nós vivemos a cultura da repressão. E aí eu vou voltar naquilo que eu havia falado na primeira lição. Romanos 1, 28 a 30, afirma que a desobediência aos pais é uma marca da corrupção. Depois você lê lá, Romanos, capítulo 1, versículos 28 a 30. Você vai ver que lá em Romanos está dizendo que a desobediência aos pais é um dos sinais da corrupção na sociedade. Mas é pior ainda. Se nós formos lá para 2 Timóteo 3, versículos 1 e 2, vai dizer que a desobediência aos pais é um dos sinais do fim dos tempos. Percebe? Então, essa é uma questão que a gente precisa de entender. O que a nossa cultura lá fora ensina? Ela ensina tudo que é contrário à cultura de Deus, à realidade de Deus. E nós temos que ter a coragem de vir para aqui e de desafiar a cultura. Queridos, eu disse isso e vou repetir. Nós estamos vivendo uma época bem parecida com a época de Paulo. E talvez a gente venha a chegar, se nós não morrermos antes, a uma época igual à época de Paulo, em que nós somos um grupo minoritário que luta contra uma cultura universal que está acontecendo. Você acha que era fácil para Paulo e fácil para o cristão naquela época defender a identidade de Cristo? Dizer que era cristão, assumir esse compromisso como cristão?
Era fácil educar filhos naquela época, no contexto pervertido da Grécia e de Roma do passado? Onde é que eles buscavam? Na palavra. Então a mesma coisa acontece com a gente. Ok? Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar nesta caminhada.